Tem um cara na internet, ele se chama Eduardo Marinho, se eu não me engano. E ele abriu mão de tudo pra viver na rua, literalmente na rua. E tem um TED Talk dele que ele fala um negócio que é bem interessante. Que ele fala que a razão tenta justificar aquilo que o coração já decidiu. Essa frase ela é bem relevante. Hoje de manhã, quando eu saí pra caminhar, eu estava me questionando, sim, em relação à diferença que existe entre razão e emoção. Qual que é a função de cada uma delas? Porque eu percebo que existe uma certa dicotomia entre as duas partes, como se uma fosse 100% responsável por uma coisa e a outra fosse 100% responsável por outra coisa. E dentro disso, enquanto eu caminhava, né, não tinha mais nada para fazer, eu fiquei pensando em relação a isso. Tipo, o que cabe à emoção, o que cabe à razão, e é melhor eu andar segundo a minha razão ou segundo a minha emoção. E dentro disso, eu lembro de um livro que eu li sobre inteligência emocional, e ele falava que até a própria formação do cérebro, tipo assim, o interior do cérebro era responsável pela região das emoções e a parte externa dele é responsável pela razão. Eu não sei se é verdade, tá? Eu não sou cientista, não sou absolutamente nada, mas eu sei que eu vi isso num livro, E quando eu tava pensando em relação a isso, eu lembrei de um texto, que é lá em Provérbios 4:23, que fala de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Só que dessa vez, eu peguei aqui minha Bíblia para ler, a King James, né, tem uma expressão que fala que todo mundo tem a tradução da Bíblia que merece. Então, tipo, tem algumas traduções que ao invés de falar amor, fala caridade, e aí o pessoal brinca que cada um tem a tradução que merece. Eu achei muito interessante a forma que está escrito aqui esse versículo, porque olha só como é que está escrito aqui. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Eu achei muito curioso isso, porque quando eu vim aqui para pegar esse texto, dentro do meu desejo que eu tava, falando assim, cara, eu vou falar sobre de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque eu tô pensando em relação a isso. Quando eu peguei a Bíblia para ler, eu vou ler assim, que eu conheci esse versículo como de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Aqui fala, guarda o íntimo da razão. E é bem interessante, porque nenhuma delas sozinha consegue ser completa por si só. E quando eu comecei a parar para pensar em relação à função da razão e à função da emoção, eu percebi que, tipo assim, é como se a emoção, ela fosse um combustível. A emoção, ela me dá uma energia que a razão não dá. Quando eu paro para pensar naquelas coisas que eu amo, quando eu sinto raiva, essas emoções, quando elas estão num determinado estado, elas conseguem me dar uma energia que eu posso ser o cara mais racional do mundo. E eu vejo que, tipo assim, a razão, ela não vai tirar uma energia extra de dentro de mim, mas a emoção tira. A emoção tira, e tira bastante. Ela até me dá uma capacidade superior àquilo que eu acredito que eu sou capaz de fazer. Pelo quê? Por aquilo que eu sinto, por aquilo que tem dentro de mim, pelo íntimo da minha razão. Mas eu acredito que não existe um mais importante do que o outro. Mas quando eu paro para pensar na minha vida, eu vejo que todas as decisões que eu tomei, que elas foram significativas, todas elas teve uma raiz de emoção. Foram emoções que fizeram eu tomar determinadas decisões. E eu acredito que as duas partes têm o seu devido valor. Quando a gente une as duas coisas, a emoção com a razão, que a gente sabe aquilo que está no nosso íntimo do coração e traz a razão para criar uma estrutura para que essas emoções elas sejam mais estáveis, que elas sejam mais confiáveis, a gente começa a atingir assim os nossos objetivos e de forma que a gente não fique se arrependendo das decisões que nós tomamos no passado. Porque eu vejo que se uma pessoa for 100% racional, no futuro ela vai falar assim, eu tinha que ter me arriscado mais, eu tinha que ter feito outras coisas. E se a pessoa for 100% emocional, a pessoa vai também pender para o outro lado. Ela vai chegar e vai falar assim, eu tinha que ter tolerado mais coisas que eu não tolerei, tinha que ter sido mais disciplinado em determinadas coisas. E eu vejo que, tipo, tanto um extremo de uma quanto o extremo da outra é ruim. E a gente tem que encontrar esse equilíbrio, tanto na razão quanto na emoção, para a gente atingir o objetivo que nós temos.